Olá, colega. Se você é um executivo ou gerente envolvido em fazer acontecer alguns processos de mudança organizacional, muito provavelmente você já se deu conta de que liderar pessoas em processos de mudança, especialmente aqueles processos de maior impacto, não é uma tarefa fácil. Por isso eu acho que esse vídeo pode te ajudar, porque nele eu vou passar algumas dicas que eu considero muito importantes para aumentar a chance de sucesso na gestão da mudança ou change management. E se você ainda não viu, sugiro que assista, antes ou depois de ver esse vídeo, um outro vídeo que eu publiquei aqui no canal chamado Como Vencer a Resistência à Mudança, o Processo de Buy-in. Então vamos lá, me acompanhe aqui na exposição de alguns slides. Esse modelinho que eu vou apresentar aqui nesse slide, eu aprendi faz muito tempo que eu tinha cabelo ainda, no mestrado em qualidade na Unicamp, onde tinha lá um professor chamado Léo, eu não sei o sobrenome dele, mas era um que inclusive tinha sido professor no MIT, então eu achei bastante útil esse modelo, eu vou dar essas dicas aqui para você agora. Então, segundo esse modelinho, existem 4 perfis de pessoas em processos de mudança. Esses 4 perfis vão estabelecer aqui nesse modelo 4 quadrantes baseados em 2 parâmetros. Nesse eixo vertical está o nível de concordância ou não com relação à mudança. Tá? Então aqui, nesse lado superior, a pessoa concorda com a mudança que está sendo proposta. Aqui do lado inferior, ela discorda, não está de acordo, não quer. Tá? E nesse outro eixo horizontal, está como que a pessoa manifesta concordância ou discordância. Ativamente, desse lado aqui, ou passivamente, desse outro lado. Então, nesse quadrante aqui, você vai ter as pessoas que concordam ativamente com a mudança proposta. Esses são os líderes, que é fundamental em qualquer processo de mudança. Nesse outro quadrante aqui, você vai ter aqueles que concordam, mas passivamente. Esses são os seguidores. Não é? À medida que a mudança vai ganhando corpo, a gente vai obtendo resultados, né, com bastante liderança. Então, os seguidores vão se alinhando e vão participando, vão se envolvendo, né, nesse movimento. Tá? Nesse outro quadrante aqui, a gente tem uma figura complicada, que ele não está de acordo e diz e manifesta. Tá? Esse aqui é o rebelde, ok? Ele está lá sempre apresentando algum argumento contra a mudança, né? Discute, não vai funcionar, não sei o quê, né? E nesse outro quadrante, nesse último aqui, é o cara, e esse é mais complicado ainda, esse aqui é a pessoa que discorda, mas não diz nada. Ele fica passivo, tá? Esse aqui é o quadrante do cínico, tá? Então você está lá expondo a mudança, propondo, né? Você como líder, todo motivado, e o fulano lá está com cara de paisagem, né? Cara de jogador de pôquer, tá? Você não vê reação nenhuma. Por dentro ele está dizendo, não vai mudar, não sei o quê, tá. Os líderes, como eu já dizia, são fundamentais. Os seguidores também são fundamentais para o processo de mudança. Eles vão dar corpo, vão dar movimento, né? Massa crítica para o processo de mudança. Os rebeldes, tá? Já são mais complicadinhos, a gente vai ver como tratar cada um desses perfis aqui, ok? E o cínico também é outro lado aqui problemático, mas, de acordo com a minha experiência, os cínicos são uma minoria das minorias, tá? Não é muito comum o cínico. Bom, mas vamos ver aqui como é que a gente deve tratar cada um desses perfis. Primeiro você tem que saber com o tipo de pessoa que você está lidando, né? Qual desses 4 aí. Então, vamos lá. Como tratar cada perfil? Os líderes, você como líder supremo, digamos, da mudança, os demais líderes que você já foi conquistando, você tem que comunicar os princípios básicos, o que justifica a mudança. Toda mudança, principalmente aquelas de maior impacto, vão requerer esforço, né? Vão requerer fazer coisas diferentes da maneira tradicional que a gente sempre fez. Tá? Então, isso está fundamentado em alguns motivos, algumas premissas básicas. Né? Então, é preciso comunicar claramente para os líderes esses princípios e a visão de longo prazo. Onde que a gente está indo com essa mudança? O que a gente quer? Qual o benefício, né, para a organização? Porque é isso aí que o líder entende rapidamente e fala, isso aí mesmo, vamos lá, estamos aí, estamos juntos. Né? Ok. Outra coisa importante também, e nisso concorda comigo o Kotter, tá certo? No pai aí do Change Management, ele é preciso transmitir um senso de urgência.
Se a mudança é importante, tudo que é importante merece ser feito agilmente. Né? Não ficar empurrando com a barriga, não fazer um negócio lento, gradual. Né? Não, se a mudança é importante, é necessária, precisamos transmitir esse senso de urgência, fazer as coisas na maior velocidade possível. E os líderes são fundamentais, né, entender isso e impor, ou, como se diz, transmitir isso nos escalões da organização. Ok, à medida que a gente vai avançando, obviamente é preciso fazer ajustes, essas coisas, né? Então devemos obter dos líderes um feedback dinâmico, como é que está indo as coisas, o que a gente pode fazer, né, para ir melhorando, para dando agilidade e corpo, né, ao processo de mudança. Ok, então assim que a gente deve tratar os líderes. Já esquecendo, também é fundamental reconhecer as contribuições excepcionais que os líderes fazem, né? Isso é muito importante para reforçar os comportamentos que a gente quer mudar, os novos comportamentos exigidos pela mudança. Então é preciso ter políticas e práticas bem pensadas, bem implementadas para reconhecimento dessas contribuições de pessoas que obviamente se destacam, né? Não fazer por mera formalidade. Como que devemos tratar os seguidores? Os seguidores é fundamental, tá certo? Porque é isso que vai fazer com que eles comecem a entender, aceitar e se envolver no processo de mudança. É comunicar e celebrar os pequenos avanços e conquistas já no curto prazo. Se a gente está dando a velocidade correta na mudança, e se é uma mudança significativa, então a gente já deve estar colhendo aí, né, os resultados já nos primeiros meses da mudança, ok? Algumas demoram mais, outras menos, mas à medida que vamos conquistando esses pequenos avanços, é preciso comunicar e celebrar isso aí. Ok. Também aqui, assim como para os líderes, os seguidores, como eu disse, eles são responsáveis por dar aquele movimento, aquele corpo à mudança, aquela massa crítica, né, sem a qual a mudança não prospera. É preciso também reconhecer as contribuições excepcionais, não só de indivíduos que se destacam, mas também de equipes. Né? Trabalho de equipe vai ser difícil, impossível você fazer mudanças significativas com contribuições isoladas só de pessoas, né? Isoladamente não funciona. Okay? Sempre vai ter trabalho de equipe. Ok. Os cínicos, aqueles que você já confirmou que são realmente cínicos, tá? E vai ter um slide aqui para frente que vai dar uma dica de como que você pode saber, né? Que se o cara realmente merece esse rótulo de cínico, ok? Eu esqueci de falar, o cínico, o que motiva esse comportamento dele é que, diferente do rebelde, o rebelde ele apresenta os argumentos que ele tem, né, contra a mudança. Tá? E ele tem razões para fazer isso, a gente vai ver como tratar o rebelde em seguida. Agora, o cínico, ele não fala nada. E não fala porque as justificativas para o comportamento dele, normalmente, são politicamente incorretas. Né? São interesses que ele não pode falar abertamente. Né? Pode ser até caso, por exemplo, de desonestidade, o cara está levando alguma coisa aí, né, com o status quo, não quer que muda, né? Pode ser outras coisas também, um ego super inflado, ele vê a mudança como uma ameaça, então ele não está disposto a aceitar, né, a mudança. Bom, existem N razões psicológicas para esse comportamento do cínico. Então aquele cínico que você já viu, é realmente esse aí, né? Então aqui não tem jeito, vai ter que remover do caminho, deixa o cínico ser feliz em outro lado, até porque ele não vai ser feliz na organização que já está com aquele movimento, seguidores, líderes, né, já criou um movimento, um novo ambiente, né, de mudança, ele não vai ser feliz ali, né, ele não vai se encaixar, vai ser como um corpo estranho, né, e ele, talvez antes mesmo, né, de você tomar uma iniciativa, ele mesmo pode ir para outro lado, né, voluntariamente. Mas não deve ficar, né, porque é tipo maçã podre, né, vai contaminar toda a cesta, né, das maçãs boas, infelizmente. Agora, como eu já disse, essa é uma minoria, tá, de casos. Especialmente preocupante se essa minoria está numa posição importante, né, no processo de mudança. Então, isso também concorda comigo, o Kotter, né, você tem que tomar uma atitude, tem que remover esses obstáculos, né, contra a mudança. Ok, e os rebeldes, como é que a gente traz os rebeldes? Isso aqui é uma figura muito interessante, muito importante. Então, aqui está todo um procedimento para tratar os rebeldes. Okay? Primeiro, aproximar-se para conversar com o rebelde, ok? Baseado no princípio que a gente chama o princípio da bondade inerente. Esse princípio é muito importante, tem vídeo no canal falando sobre isso, ok? Mas esse princípio declara o seguinte: olha, as pessoas são boas e, além do mais, não são estúpidas, ok? O rebelde tem razões, tem argumentos para apresentar, tá? Ele não é contra à toa, tá? E o que motiva, né, se a gente adota esse princípio da bondade inerente, o que motiva o comportamento
do rebelde, tá? São algumas coisas, alguns princípios, alguns fundamentos, algumas premissas que ele tem aqui atrás, tá certo? Mas no fundo é uma pessoa boa, tá? Então você deve se aproximar para tratar o rebelde. Por que fazer esse esforço, todo esse passo que eu vou estar dando aqui, né? Porque é importante saber entender e tratar o rebelde, tá? Porque o rebelde, depois que você passa por esses passos aqui, se você fizer isso bem feitinho, você vai ganhar o rebelde para a causa da mudança. Né? E no que se transforma um rebelde convertido para a causa? Ele vai se tornar um super líder, ok? Quando realmente cai a ficha do rebelde nesse processo que a gente vai ver aqui. Okay? Por isso que vale a pena, né, dar trabalho fazer isso aqui, tá? Mas compensa. Ok. Segundo passo aqui, você se aproximou. Bom, eu não comentei aqui no primeiro passo, aqui já tem um resultado interessante. Quando você se aproxima para dialogar com o rebelde, você já venceu uma primeira barreira. Porque o rebelde está acostumado a ser tratado a pau e pedra. O pessoal não quer que o rebelde fale. Ah, não, esse aqui. Então, se a gente está muito apaixonado pela mudança, né? Qualquer voz contrária incomoda. Né? Incomoda. A gente não quer ouvir argumento. A gente gostaria que todos fossem líderes, né? Que todos estivessem assim super comprometidos com a mudança. Mas o rebelde não se comporta assim, pelo menos inicialmente. Okay? Mas quando você se aproxima para conversar, uma atitude sincera de diálogo, de entendimento, você já venceu, como eu dizia, uma primeira barreira, porque o rebelde vai se sentir respeitado. Peraí, diz o rebelde, pô, o cara veio aqui, veio conversar, né? De maneira respeitosa, então, poxa, está me respeitando. E o segundo passo, importantíssimo também, você chega não para impor a sua visão, né? Para contra-argumentar. Você vai primeiro escutar, ouvir ativamente os argumentos apresentados e você vai confirmar o que o rebelde está dizendo. Ah, então você está me dizendo assim, 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 depois que ele apresenta os seus argumentos, né? Do comportamento dele, da discordância que ele apresenta tão fortemente. Então aí você vai confirmar. Então você está me dizendo assim, 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 né? É isso? Aí você venceu a segunda barreira importante no caminho, nesse caminho aí de tratamento do rebelde. Porque o rebelde agora não só vai se sentir respeitado como consequência do primeiro passo, como também vai se sentir compreendido, coisa rara. O cara se aproximou, dialogou comigo, né? E além do mais entendeu o que eu estou falando. Por fim, né? Finalmente alguém entende o que eu estou falando nessa empresa, tá? E você já superou uma segunda barreira importante, tá? O rebelde já começa a se aproximar, ok? Então, como eu dizia, esses dois passos são uma excelente oportunidade para demonstrar respeito e maturidade, tá certo? Compreensão. Passo 3. Ajude o rebelde a explicitar as premissas que determinam o seu comportamento antagônico. Né? Ele apresentou os argumentos. Olha, não funciona ou não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Né? Não concordo por causa disso, disso, disso. Você tem que ir um nível mais de profundidade para você ver o que está aqui atrás, né? Essas premissas, né? Esses princípios aí básicas que o rebelde está adotando, às vezes inconscientemente. Tá? Então você aprofunda um pouquinho. E você pensa assim, você justifica dessa maneira, por quê? Peça para ele justificar por que ele pensa daquele jeito. Né? O que ele vai vir aqui depois do porquê são as premissas, são as coisas que estão aqui atrás. Você vai dar chance pro rebelde pegar essas premissas que estão aqui atrás, que ele não se dá conta, e botar aqui na cara. Né? Entende? E aí você vai ter oportunidade, junto com o rebelde, nesse processo de diálogo, de questionar as premissas. Tá? Você fala, ok, então é essa a razão pela qual você apresenta esse argumento contrário. Mas você tem certeza que isso é verdade? Né? Tem certeza mesmo? Okay? Será que é assim mesmo? Né? Então, se você fizer essa pergunta e for um argumento inquestionável, uma verdade absoluta que justifica, né, a discordância, você vai ter que adaptar todo o processo de mudança àquela objeção do rebelde. Você vai, bom, obrigado por me mostrar isso aí, não estava no meu radar, não estava, né? Vamos levar isso em conta sim, ok? Mas se for uma premissa pelo menos questionável ou até falsa, vai ficar claro para os dois, inclusive para o rebelde, que, poxa, realmente, pensando mais, eu acho que eu estou errado nesse negócio aí. Ok? Vai ter chance de questionar. Ok. E esse é o momento crítico. Né? O passo 4 aqui é fundamental para você fazer a transição do rebelde, deixar de ser rebelde e passar a ser um super líder. Peça sugestões sobre como resolver a situação sem gerar conflito. O que você sugere, então, né? na sua mudança, né? Na sua forma de pensar? Okay? E por que fazer isso? Então, não venha aqui nesse passo 4 e fala assim, é assim que você pensa? Não, sabe o quê? Tem que fazer assim desse jeito.
Então não dá a solução já de cara para o rebelde, deixa ele apresentar os argumentos, porque o rebelde, ele é uma pessoa que tem conhecimento, os argumentos dele têm fundamentação na prática dele, tá certo? O cara tem experiência normalmente, ok? Então, se você der essa chance, né? E o que você sugere? Tá certo? Você vai ter oportunidade de despertar nele a emoção de ser parte da solução, a emoção do inventor, que é uma coisa muito poderosa, tá certo? Quando a pessoa se envolve emocionalmente com a mudança, ok? Então, isso aí é o que faz o clique, faz o rebelde mudar de quadrante, de rebelde para líder, ok? E junto com o rebelde, a essa altura ele já saltou para o lado, né, da liderança, ok? Envolva ele, dê oportunidade para ele no processo de mudança, na implementação da solução, ok? Fazendo isso, esse é um caminho muito mais promissor do que simplesmente, né, como se faz tradicionalmente, tentar silenciar o rebelde. Existe aqui um quinto perfil, isso vem da minha experiência aí, de várias décadas, né, que é o que a gente pode chamar de vaca de presépio. O que a vaquinha de presépio está fazendo ali, né? Onde você põe, ela fica. O cara fica exatamente onde a gente coloca ele, tá certo? Nunca questiona nada e só faz o que a gente manda ele fazer, tá? Esse é um perfil que aí também não é desejável, né? No mínimo, ele deveria ser um seguidor, tá certo? E, lentamente, mas vai mudando, né? Vai tendo mais iniciativa, essas coisas, mas não é um tipo desejável, tá? Então vai ter um momento, seja de um rebelde que não quer mudar mesmo, seja de um cínico, seja do vaca de presépio, tá? Vai ter um momento que é preciso tomar alguma medida, né? mais forte talvez, ok? Mas cuidado, tá? Não coloque a culpa numa pessoa antes de assegurar essas coisas que estão aqui nesse slide, tá? Porque quando você aponta o dedo para uma pessoa, existem 3 dedos que estão apontando para você. Tá? Então, primeiro, vamos verificar essas 3 coisas que você tem que se assegurar antes de botar a culpa na pessoa. Olha, você é responsável disso aqui, você está errado e por causa disso, ok? Então, vamos lá. Quais são essas coisas que a gente tem que se assegurar? Primeiro, confirmar os fatos e dados sobre o problema. Assegure que a informação que você recebeu, né, seja verdadeira, ok? Não tem aí nenhuma distorção, tá certo? Confirme os fatos e dados, tá? Da questão problemática que a pessoa está envolvida. Segundo, assegure que a pessoa recebeu treinamento adequado e que compreendeu as suas responsabilidades no processo de mudança, no trabalho dela, etc., onde a situação se aplique. Então, ela tem que ter recebido informação de como que deve ser e que papel cabe a ela, né? E terceiro, verifique, além disso, além de treinamento, informação, entender o seu papel, verifique se a pessoa conta com os recursos necessários para a boa execução do trabalho. Então, depois que você confirmou essas 3 coisas, você já se aproximou para dialogar, você já colocou tudo isso aí, você já assegurou que você tem essas 3 pontos, aí chegou a hora de botar o dedinho, né, no fulano e tomar uma medida. Aí chegou a hora e a vez do maçarico motivacional. Em algum momento, né, a gente vai postergando, dando toda a chance da pessoa se recuperar, mas aí precisa de alguma coisa mais forte que faça a pessoa se mover, né? E isso é ligar o maçarico no traseiro do fulano para ver se mexe, para ver se acorda, ok? Agora, para fazer isso de uma maneira, né, educada, digamos assim, profissional, eu recomendo esse livrinho aqui. Muito legal de ler, me ajudou muito no começo da minha carreira, tá? Que é o One Minute Manager, que é um clássico aí. Vale a pena, se você não leu esse livro ainda, leia. Te ajuda como você fazer 2 coisas, né? Como fazer um elogio da maneira correta, quando a pessoa é digna de elogio, e como aplicar o maçarico, né, motivacional, fazer uma repreensão também de maneira profissional, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas, ok? Eu, na minha prática, tenho confirmado que são bastante úteis. E se você gostou mesmo, não me deixa, por favor, de dar um like, tá? Não saia sem me dar um like. Comente, compartilhe sua experiência, né? E a gente se vê nos próximos vídeos do canal.